Olá, você que nos acompanha aqui pelo O Direito Achado na Rua, aqui pela TV. Eu tenho a grata satisfação de receber nesta nossa edição aqui do programa O Direito Achado na Rua, que é o grupo de estudos da Universidade de Brasília, nossa querida UNB. Eu tenho a grata satisfação aqui de receber a jornalista e advogada Natália Cordeiro. Como vai você, Natália? Tudo bem? Tudo bem, João? Como vai? Bom, prazer você encontrar aí um tempo na sua agenda para nos receber aqui, para esta entrevista, um prazer recebê-la. Nós vamos tratar com a Natália de Chile, da Constituinte chilena. Como vocês recordam, o Chile elegeu uma Assembleia Constituinte que elaborou uma Constituição. Essa Constituição foi para uma apreciação popular, para o revogaço, né, o chamado revogaço, que ela poderia ser revogada ou então aprovada. Ela foi para um referendo popular e esse referendo popular rejeitou essa nova Constituição. E no domingo último, agora, ocorreu uma nova eleição de constituintes e esse é o tema central aqui da nossa conversa com a Natália Cordeiro. A Natália Cordeiro é jornalista e advogada. Ela é especialista em comunicação e cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo, a USP, mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Ela integra o coletivo de pesquisa O Direito Achado na Rua e o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional, Eixo de Direito Internacional e Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela integrou o Observatório Constituinte Chileno da Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Valparaíso, no Chile. E ela fez a visita acadêmica no Chile entre julho e dezembro de 2022 para acompanhar todo o processo constituinte. E agora ela está acompanhando novamente a partir desta eleição de domingo. Natália, a gente poderia começar, a gente sempre faz aqui uma conversa com os nossos convidados, para trazer sobre como foi a sua inserção no grupos de estudos O Direito Achado na Rua. Boa tarde, João. Eu agradeço o convite, é uma alegria enorme estar aqui com você. Agradeço também ao professor José Geraldo, meu orientador, né, que vem me acompanhando, me orientando, me incentivando em todo esse processo. A minha inserção, né, no grupo, eu acho que foi antes mesmo de eu passar no mestrado. Então, assim, mesmo durante a graduação, mesmo antes mesmo de eu cursar Direito, quando eu fiz jornalismo, que foi a minha primeira graduação, eu acho que os meus interesses, os meus afetos, eles já tinham muito do olhar do Direito Achado na Rua, e então eu acho que iniciou, assim, há muitos anos. E depois, quando eu fui fazer o curso de Direito, que eu entrei em contato, né, com a disciplina de Sociologia Jurídica e fui apresentada, isso ficou na minha cabeça. Depois, quando eu terminei a graduação, que eu fui procurar, né, a pós-graduação, eu não esqueci do grupo, não esqueci do que eu tinha sido apresentada ali no primeiro semestre da graduação, e já tinha uma leitura, né, dos textos, e foi dessa maneira, assim, que as coisas foram acontecendo. Eu entrei, né, no mestrado com o projeto Estudar a Constituinte do Chile, e essa característica, né, de tudo que representou esse processo constituinte também tinha muita aderência, né, ao que o grupo acredita, ao que o grupo pesquisa. Natália, eu queria, antes da gente entrar no tema central, que foi a eleição de domingo, na nova Constituinte, e trazer um pouco dessa história, né, do Chile, desde Pinochet. Né, nós ficamos aí, né, nós, porque o Chile é o país latino-americano e a gente tem esse sentimento, com uma constituição do governo fascista de Pinochet. Me parece que quantos anos foram desde
a queda de Pinochet até o ano passado? A Constituição estão tentando modificar, ela foi uma Constituição elaborada em 1980, durante o governo do Pinochet. Ela foi feita com o que eles chamam, né, de trampas, que tem uma arquitetura constitucional que, para que seja difícil ter modificações. Então, ela foi feita por uma direita com o intuito de que, mesmo que uma esquerda ou qualquer outra força política que fosse eleita, né, pós-ditadura, que tivesse na democracia, que essa Constituição fosse muito difícil de ser modificada. Ela foi feita pelo Guzmán, né, ligado à Escola de Chicago, ao Chicago Boys, e essa Constituição ela tem a centralidade de ter o princípio da subsidiariedade, né, que significa que todos os serviços eles estão no mercado privado e só mesmo o que não é possível o privado abarcar, que aí o governo, né, o público, vai oferecer esses serviços. E muita gente tem a impressão, né, que o Chile, né, tem uma frase, é o Jaguar da América Latina, e que as condições de vida são muito boas, assim, mas o que a gente viu, né, e que aconteceu durante o estalido de 2019 é que tinha uma poeira ali debaixo do tapete, que a população não estava tão satisfeita assim, que eles têm um problema, né, muito sério com a educação, com a saúde. Então, a educação é muito cara, as universidades, né, praticamente não existem universidades públicas. Então, o que acontece é muito comum até no Chile existir a que eles chamam de festa de 50 anos, que quando as pessoas fazem 50 anos de idade, é quando elas conseguiram pagar o financiamento estudantil. A questão de saúde também é muito complicada. Também é muito comum a gente ver, né, quando eu estava em visita em Santiago, em Valparaíso, era muito comum eu vir pessoas que faziam rifas para poder custear a saúde. Então, o filho ficava doente, tinha que passar no médico, e isso precisava reunir os vizinhos, os amigos, para fazer rifa para pagar por saúde. Então, existem problemas que vêm, né, principalmente dessa Constituição de 80, e que foi se criando, né, uma insatisfação popular, e em 2019 isso explodiu, né, que foi chamado de estalido social. Esse termo é um pouco controverso, não é todo mundo que concorda, né, mas assim, na mídia, né, entre o povo, né, esse momento foi chamado de estalido social, e com o lema de não são 30 anos, não são 30 pesos, são 30 anos, né, porque o estalido, ele começou em razão do aumento das passagens de metrô. Os estudantes, eles se revoltaram, começaram a pular catraca, então veio desse aumento das passagens do metrô. Mas, na verdade, eram todos esses 30 anos de insatisfação popular que se manifestou nesse momento de 2019. E esse exemplo do Chile como um exemplo de ultra neoliberalismo, né, que me parece que se manifestou quase ao mesmo tempo, mas talvez até um pouco antes do próprio consenso de Washington, né, que se estabeleceu as bases aí do neoliberalismo. É impressionante. Você traz dados aí importantes sobre o que me parece que aqui na nossa concepção é cláusula pétrea, dentro da Constituição do chilena, né?
Esses pontos não podem ser mexidos, mas podem, né, e houve essa tentativa de uma nova Constituição, 40 anos depois, praticamente, e ela não passou pelo crivo popular. Por quê, Natália? O que houve? Me parece que o No, lá em, não lembro exatamente quando foi, que se expulsaram o Pinochet da vida política do Chile, me parece que foi até mais fácil do que o aprovar, né? Tem a palavra aqui em espanhol, qual é mesmo? Desculpa, eu não estou com ela aqui. Mas, enfim, eu queria que você fizesse essa avaliação. Por quê, né? O que houve com a sociedade chilena que se revoltou, fez todo aquele movimento em 2019 e não conseguiu aprovar essa Constituição, que, aliás, tem elementos importantes, né? Ela rompe um pouco com essa questão do ultraliberalismo, mas ele também traz para a sociedade chilena pontos muito positivos em uma série de questões sociais, morais, né? A questão das nacionalidades indígenas. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso. Por que não passou pelo crivo popular? Sim, existe, assim, uma causa multifatorial. O que aconteceu, teve muita influência da mídia, a direita injetou muito dinheiro, e essa campanha da direita para que a Constituição não fosse aprovada, ela começou no dia seguinte que a Convenção Constitucional foi eleita. Então, assim que eles viram quem eram as pessoas que tinham sido eleitas, já começou uma campanha muito grande pelo rechaço e com milhões, né, injetados para que essa campanha fosse efetiva. A esquerda, ela só começou, e eu considero que foi um erro, né, estratégico, talvez excesso de confiança. Ela só começou a fazer campanha quando a Constituição já estava pronta, em julho do ano passado, e foram 2 meses de campanha, e, assim, totalmente desproporcional a campanha do rechaço com a campanha pelo apruebo. Apruebo, essa é a palavra. Sim, do apruebo. Sim. E também teve uma questão muito central, assim, que eu achei nas minhas entrevistas, que foi a questão que o povo ficou com muito medo. Existia uma fake news que eles falavam que o governo, nessa nova Constituição, as pessoas não iam ter mais direito à propriedade privada da casa. Então, eu ouvia direto, não, essa Constituição vai quitar a casa própria. Então, as pessoas estavam morrendo de medo de ficar sem a casa própria, uma fake news de que essa Constituição não iria mais ter propriedade privada, que é uma grande mentira, mas que realmente, assim, grande parte da população acreditou. Questão da plurinacionalidade, que tinha previsão constitucional, também foi uma questão central, né? As pessoas não entenderam muito bem o que era a plurinacionalidade, ou entenderam e não gostaram muito, né? O que eu ouvia era que os indígenas eles vão ter mais direitos do que eu. Essa foi uma questão, uma das principais dos motivos do rechaço. Em termos de gênero, existia também a previsão constitucional do direito ao aborto. Então, é uma sociedade também conservadora, uma sociedade católica que não aceitou muito bem essa proposta. Outro elemento foi a questão da retirada do Senado. O que estava previsto nessa Constituição era um mecanismo que eles chamavam de bicameralismo assimétrico. Então, que eles achavam que essas decisões, as decisões políticas, elas teriam que estar mais concentradas nas regiões, e elas defendiam a retirada do Senado. E isso, né, foi também um motivo
tremendo. Esses pontos foram aprovados na nova Constituição? Sim, eles estavam na nova Constituição. O casamento LGBT também parece que foi muito polêmico, né? A questão, todas essas questões, né, vou dizer assim, morais, né, elas tiveram uma insatisfação popular. O que a gente via muito era assim, que às vezes as pessoas elas gostavam de 100 artigos da Constituição, mas porque não gostavam de um, né, vamos rejeitar. Tem uma questão, uma análise que se faz também. Mas não havia possibilidade de. Não tinha como, né? O rechaço ser parcial, né? Não tem como, né? Não. É impossível. Tinha um mecanismo. Sim, tinha um mecanismo que era dos plebiscitos intermediários, mas isso não foi utilizado. E que talvez, se isso tivesse sido feito, o resultado pudesse ser outro, ou que pudesse ter tido um termômetro melhor do que poderia ocorrer, né? Porque teria aos poucos, né, tema por tema, sendo debatido através desses plebiscitos intermediários, mas não foi utilizado. Sim. Natália, e a situação atual? Nós verificamos que na primeira Constituinte teve uma participação popular importante, me parece até que houve eleição por segmentos, né? Você podia trazer isso para a gente também, mas eu queria que você comparasse o que foi aquela, do ponto de vista da composição de seus membros, com o que foi eleito no último domingo. O que houve, né? Existiram 2 plebiscitos durante esse processo. Um plebiscito de entrada e um plebiscito de saída. O plebiscito de entrada, ele tinha uma pergunta que era, né? Você quer uma nova Constituição, sim ou não? O povo votou pelo sim. E a segunda pergunta desse plebiscito era: como vocês querem que esse órgão seja redigido? 100% eleito pelo povo ou metade eleito pelo povo e metade feito por partido político? E aí o povo aprovou para que essa comissão constitucional fosse 100% eleita pelo povo, né, sem a participação dos partidos. E a heterogeneidade dessa convenção era muito bonita, assim, de se ver. Então, tinham, né, 17 cadeiras reservadas aos povos indígenas, ela era paritária, então 50% foi de homens e 50% foi de mulheres. Então, existiam professores, existiam donas de casa, existiam mecânico, assim, então era uma diversidade muito grande que representava realmente os cidadãos comuns, assim, representava a cidadania. E completamente, né, diferente do que a gente viu agora no domingo. Que o resultado de domingo, né, para esse novo Conselho Constitucional, depois desse plebiscito do 4 de setembro, que rechaçou a Constituição, né, ela vem de que maneira? Ela vem com um cenário, né, de voto obrigatório e com um número significativo muito grande de votos nulos e votos brancos. Assim, foram mais de 2 milhões entre nulos e brancos. O Partido Republicano, ele alcançou essa maioria, ele ficou com aproximadamente 35% dos votos, né? E isso é muito complicado, porque ele pode ter o poder de veto, junto com a direita tradicional, e também de redigir a Constituição sem precisar fazer acordos com outras forças políticas. Então, o que esse conselho, né, novo, ele estabelecia um quórum de contramaioria. Nesse processo, ele foi de 3/5, né, e é uma assembleia constituída por 51 representantes eleitos. Então, o que a gente vê nesse cenário
é que o Chile Vamos, né, ele sofreu o impacto da vitória dos republicanos, ficando com mais ou menos 20%, e que foi uma grande surpresa para o Chile, porque as projeções diziam que eles seriam os ganhadores. O oficialismo, né, que é a convergência social ligado ao presidente Gabriel Boric, conseguiu um pouco mais de 28% nessas eleições. O Partido Comunista teve uma grande votação, ficando mais ou menos com 8% das cadeiras. O Partido Socialista, perdão, ficou com quase 6%, e a Convergência Social ficou também com aproximadamente 6%. E essa lista, o que aconteceu? Ela superou a lista da centro-esquerda, que ela decidiu se separar do oficialismo, e aí ela não conseguiu nenhum assento. E esse foi um grande erro estratégico da esquerda, inclusive de separar as listas. Então, o que né, nesse momento que a extrema-direita tomou o processo, né, como se explica tudo isso, né? E o que é possível fazer nesse momento? Que é isso, a gente teve um estalido, a gente teve uma convenção constitucional como essa, né, que eu falei, que era totalmente democrática e com representante do povo, da cidadania, um presidente de esquerda, como Gabriel Boric, e agora vem essa ofensiva direitista, né, a partir desse 4 de setembro. O que eu tenho analisado, como eu tenho visto esse processo, João, é através de uma categoria, né, que tem me ajudado a refletir, que passa pela ideia da vingança, e do que algumas feministas chilenas também, que elas chamam de política do castigo. Que o que a gente está vendo nessa ofensiva da direita é a presença de uma vingança, né? Então, é importante verificar que essa vingança é diferente de fraude. Tem alguns movimentos territoriais que eles são ditos revolucionários, né? Por exemplo, que tem indicado que esse momento constitucional é uma fraude constituinte. Para eles, o que está acontecendo no Chile é um processo oculto. Na fraude, é algo que não se vê ou que está escondido. Então, eles estão chamando, né, alguns grupos de esquerda estão chamando esse processo como uma fraude, eles usam o termo trampa, né, uma armadilha. Só que eu não vejo dessa maneira, para mim não existe essa trampa, porque acho que está todo mundo muito consciente do que esse processo significa e do que a elite política nunca negou, né, o significado desse processo. Então, eu vejo como essa política do castigo, porque ela se articula diretamente em oposição ao processo constituinte desenvolvido entre 2019 e entre 2021, né, que foi o processo da revolta, que foi essa convenção constitucional com essa característica que eu mencionei. Então, vem de uma vingança de uma elite que ela está se realizando transversalmente, e não só a elite empresarial, mas, inclusive, alguns partidos da própria centro-esquerda vêm se organizando dessa maneira. Então, o que eu vejo que está acontecendo é uma reação à revolta, à potência popular do que o processo anterior teve. Por exemplo, né, se o processo anterior tinha a participação dos indígenas, o que estão fazendo agora? Né? Retirando qualquer meio de participação dos indígenas. Então, e esse foi, isso é muito importante da gente observar, que esse foi um dos primeiros debates, das primeiras coisas que se debateu no Senado quando foram debater esse novo processo constituinte. Então, esse desenho institucional, que ele vem sendo desenvolvido pela Comissão de Expertos, né, ele desenvolveu essa nova Constituição para que não tenham essas fortalezas do processo anterior. Então, assim,
Se o anterior, ele teve como potência a participação dessa cidadania mobilizada em movimentos sociais, como foi visto, né? Por exemplo, na Convenção Constitucional tinha uma categoria que era a lista de independentes, a lista da Playable. Então, nesse novo processo constitucional, isso foi retirado, assim, né? Foi eliminado essa possibilidade eleitoral, né, de ter listas de movimentos sociais. E outra coisa eu também vejo como uma vingança, porque, assim, se o processo anterior, ele se desenvolveu na ideia de uma folha em branco, né, através dessa cidadania que iria redigir do zero, sem a participação dos partidos políticos, né, a nova Constituição, o que eles estão fazendo agora foi retirar essa imaginação popular constituinte. Então, agora, o que a elite política está fazendo? Ela está desenhando esse processo, né, não mais numa folha em branco, diferente do processo anterior. Tá? Um outro ponto que eu acho importante a gente falar, observar, é que no processo anterior também, a Convenção, né, Constitucional, como eu tinha falado, foi a eliminação do Senado, né? Então, e agora, né, as discussões, elas começam no Senado, né? O protagonismo do Senado, né, como vingança, ela vem com uma força muito grande. Os próprios senadores, eles falaram diretamente, olha, que ironia, né? Tentaram retirar o Senado e agora quem está pegando esse processo é a gente. Então, isso veio demonstrado de uma maneira muito direta, inclusive, pelo Senado. Outro ponto, por exemplo, que no primeiro processo, né, ele tinha a Convenção Constitucional, ela era feita, composta por 155 convencionais, né, que para a gente chama, né, como se fosse a Assembleia Constituinte. E agora, né, esse novo processo, ele é composto por 51 pessoas, né, que é o modelo do Senado. Outro ponto desse novo processo, né, são as bases constitucionais também. Então, são 12 bases constitucionais, né, que tem previsão desse processo. E o primeiro, né, se ele quis dizer, né, se ele quis modificar a composição bicameral do Congresso, essa base constitucional nova vem em oposição. Se a gente observa também como se deu essa deliberação política no interior do Senado, a gente vê muito claramente essa política do castigo, tá? Outro ponto também, por exemplo, né, que durante o estalido, a ordem pública, no tempo da revolta, ela foi vista pela elite como algo que era, assim, desordenado, anarquista, caótico. Então, tudo que tinha a ver com os protestos, com a revolta, né, a mídia, a elite política, ela dava um significado de criminalização, de marginalização dos protestos, né? Então, esse é um outro ponto. E quando a gente olha também para o tempo da revolta, foi um tema muito frequente, muito conhecido, o episódio dos olhos do Chile, que os carabineiros, eles atiravam direto nos manifestantes para atingir os olhos dos manifestantes. E uma clara violação de direitos humanos, e assim, muita gente perdeu os olhos e ficou cego, né, durante esse tempo, né, dessa revolta social. E agora, né, nessa chave analítica de revanche,
O que eles estão fazendo agora é um movimento contrário, que é de fortalecimento dos carabineiros. Então, recentemente, foi aprovada uma lei, ela chama Lei Naim Gretamar, né? Que ela dá impunidade aos carabineiros que participaram dessas violações de direitos humanos durante o estalido. Então, tem carabineiro, né? Tem um caso famoso de carabineiro que estava sendo condenado a 18 anos de prisão e que eles conseguiram se utilizar dessa lei para não serem punidos. Então, isso aqui é recente, faz o quê? Uma semana e meia, estão né? sendo todos anistiados, né? No sim, caso, né? Sim. Estão sendo... Natália, nós temos aqui duas perguntas, desculpa me interromper você. O professor José Geraldo, saudando aqui você, e pergunta: há condições de unidade popular para salvaguardar o programa democrático para confrontar e superar o projeto neoliberal? Aí ele também acrescenta outra pergunta: as dificuldades políticas podem desmotivar, cansar, desmoralizar a luta popular? Aí tem mais aqui também, Natália, vivência por dentro do processo constituinte, ela viveu por dentro do processo constituinte, entrevistou constituintes, integrou grupos de estrangeiros de observação. O que foi seu aprendizado nessa experiência? Então, na verdade, são 3 perguntas. A primeira é essa, de que se a unidade popular para salvaguardar o programa democrático para confrontar isso, superar o projeto neoliberal, que, na verdade, né, essa grande luta dos chilenos lá em 19, né, que, aliás, motivou, né, a nova Constituinte. Aí você responde essa, depois eu incluo as outras aqui. Tá. Olha, condições estão se criando agora, porque conversando com os constituintes, conversando com os movimentos sociais, conversando, né, com quem participou desse processo, o que eu tenho visto é que não está tendo muita mobilização. A energia, assim, depois de 3 anos de revolta, as pessoas estão muito cansadas, estão desanimadas, tudo que aconteceu. Alguns constituintes, né, que eu entrevistei, eles relataram para mim que eles tiveram, assim, um dano muito, muito grande, né, tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Então, muitos, assim, que eu entrevistava, eles estavam desempregados, eles tinham tido problemas familiares, porque não, né, durante esse processo, eles investiram tanta energia, ficaram tanto dentro da convenção, que eles não puderam dar atenção para filho, para marido, para esposa. Então, assim, taxa de divórcio era grande. E agora, nesse novo processo, eles estão preferindo, né, e mesmo os intelectuais, eles estão preferindo ficar mais calados. A própria isso é muito difícil, né? É muito sério, né? Quando os próprios intelectuais eles estão com medo, eles estão preferindo ficar calados, com medo de uma ofensiva. Então, condições tem, mas vamos ver a partir de agora o que pode ser criado. Porque, nesse momento, a energia de mobilização, tanto dos movimentos sociais como dos intelectuais, não está sendo mobilizada de maneira satisfatória, infelizmente. Ok, a segunda pergunta, né, as dificuldades políticas podem desmotivar, cansar e desmoralizar a luta popular. Você já praticamente respondeu também, né? Mas aí vamos para a próxima aqui. Diante da sua vivência, né, que você esteve por dentro, né, participando, entrevistou, o que foi o seu aprendizado dessa experiência? Eu acho que, principalmente, nossa atenção, que não existe jogo ganho, e para a gente sempre tomar esse cuidado para não perder de vista a base. Eu considero que
a Convenção Constitucional se distanciou um pouco do que era o povo, do que era a base popular, e não tomou, acho que, o devido cuidado de perceber o que estava acontecendo durante esse processo de elaboração constitucional. Então, acho que, principalmente, o que ficou dessa experiência desse cuidado que a esquerda tem que ter sempre, desse contato com o povo, não perder isso de vista, porque eu vejo, né, um dos grandes motivos que eu vejo do rechaço foi esse distanciamento que a convenção foi tendo com os movimentos sociais, com o que a população realmente queria. Natália, eu queria que você analisasse o papel do presidente, né, do Gabriel Boric, nesse processo todo. Né? Ele foi eleito, inclusive, dentro dessa expectativa de mudança, né? E me parece que, assim, não queria usar o termo traição, não, mas eu não estou achando outra palavra, né? No mínimo, ele vacilou muito, né? Foi muito reticente em alguns momentos, pelo menos foi o que eu consegui acompanhar durante esse processo. Queria que você analisasse o papel que o Boric. Para eu responder isso, né, você me permite só uma pequena digressão, né, para explicar uma situação histórica do Chile que aconteceu em 1924. Então, o que aconteceu? Nesse ano, teve uma Assembleia Constituinte de assalariados, de intelectuais, e que foi um exercício de poder popular, onde o povo do Chile, organizado em movimentos sociais, em partidos de esquerda de caráter revolucionário, eles decidiram redigir um processo constitucional que estava desenhado principalmente por princípios. Então, eles se juntaram no teatro, eles deliberaram politicamente e estabeleceram os princípios para uma nova Constituição da República. O que aconteceu? O presidente da época, ele era o Arthur Alessandrini, tá? Então, ele disse, tudo bem, né? Tem desenhado isso, vamos levar isso em consideração. Mas aí ele deu uma volta em todo mundo e se decide que o texto ele seria redatado por uma comissão de expertos, que foi conhecida como Comissão Tica, em 1925. Então, em 1925, se redatou o texto constitucional por amigos do presidente. Então, o que acontece agora? Agora, quando ganhou o rechaço, o Ricardo Lagos, né, que é ex-concertação, ele fala assim, a gente tem que lembrar e seguir as indicações do Arthur Alessandrini. Por quê? Porque deixou o povo deliberar, estabelecer quais seriam os princípios, né, essas bases de uma convivência de pacto social, mas depois permitiu que se criasse uma comissão de expertos. Então, foi isso que o Ricardo Lagos fez. Então, o que ele fez, né, foi remetido a esse 1924. Eu estou falando isso por quê? Porque ele chegou no Boric e fez essa sugestão. Então, ele falou, Boric, né, eu sugiro que se crie uma comissão de expertos e que eles redatem a Constituição. E depois você faz o que você quiser, mas o texto já vai estar escrito. E aí, né, a análise que eu faço é que o governo Boric, né, é muito complicado usar essa palavra traição, né, mas que sim, a frente ampla, né, a única maneira de manter o governo Boric no governo é aprovando um texto constitucional. Né, e a frente ampla, né, ela está disposta a qualquer coisa para que isso aconteça, contanto, né, que o governo Boric termine com um legado. Então, eles estão dispostos a aprovar qualquer coisa, né? Então, por isso que eles estiveram dispostos a esse desenho constitucional contrário a todo espírito da revolta, né? A todo espírito da Convenção Constitucional, a tudo o que o estalido e o processo constituinte anterior representou, né? Então, assim, lamentavelmente, as lideranças do Partido da Convergência Social, né, especialmente, por exemplo, o Diego Ibáñez, né, eles esqueceram, inclusive, da votação do primeiro plebiscito de entrada, né,
que foi um plebiscito que chegou a quase 80%, né, que as pessoas quiseram que uma Constituição fosse elaborada 100% pelo povo. Isso não aconteceu. Então, assim, a pergunta que eu faço é quem que deu autoridade para eles, né, para o Boric, né, para Diego Banes, eles passarem, né, essa Constituição, fazerem esse acordo sem ter um plebiscito, né? Então, sim, né, a Frente Ampla, para mim, ela só está pensando em manter o governo, né? E ela foi capaz de fazer todas essas amarras antidemocráticas, pactuou normas regressivas, né? Em matéria securitária, chamar para essa aprovação essa lei que dá impunidade aos carabineiros, né? Outra coisa que aconteceu também no governo Boric, né? Ele não conseguiu que os seus projetos fossem viabilizados no parlamento, né? E também ele não está dando uma atenção aos cidadãos, né? Então, não tanto pelas ideias que representa, mas o governo ele tem sido visto, né, como um governo muito incoerente. Então, o Gabriel Boric é uma pessoa que ele muda muito rápido de opinião, né? Então, assim, ele não está tendo cuidado com sua gente, ele não está seguindo programas de governo, ele não está cuidando dos seus militantes. Então, né, eu posso falar, por exemplo, né, o que foi feito. Ele ratificou a TP11, né? Ele aprovou projetos de mineração. Antes de ser eleito, ele tirou uma foto com a Frante Francisca Lincolnal, dizendo que né, muito contra a militarização da Araucania, né, no sul do Chile. E até agora, em nenhum momento, ele foi capaz de acabar com isso, pelo contrário, ele vem se utilizando dos mesmos mecanismos jurídicos para reprimir os movimentos autoritários, os movimentos autonomistas, dos Mapuche no sul. E então, assim, ele está completamente incoerente. Antes, né, quando era o seu projeto de governo antes de ser eleito. Por exemplo, né, outra medida que ele tomou antes de ser eleito, ele falava que ele ia lutar pela eliminação da dívida universitária. Agora, o que os ministros dele disseram, né? Que isso não, que foi simplesmente uma ideia de campanha e que isso não vai acontecer. Então, para as pessoas, né, dá uma ideia de uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então, assim, mesmo as pessoas que apoiam o Boric, elas não estão se sentindo mais representadas. Tanto que nessa eleição, a chamada de voto nulo foi gigante, assim. Então, a Frente Ampla, né, para agradar a elite política que governa o país há mais de 200 anos, né, ela não consegue realizar mudanças. Então, o governo Boric queria aprovar, por exemplo, uma reforma tributária, e a direita rechaçou completamente. Então, quando a gente observa o que está sendo realizado nesse governo, é um governo que cede demais à direita, e com isso, a minha percepção é que o povo, né, fica com uma impressão de que a política não serve para nada. No primeiro ano do governo Boric, só foi cumprido 5% do seu plano de governo, e assim, nenhuma questão muito significativa. Então, né, acaba que está sendo um governo que não governa, que está submetido ao poder dos republicanos agora, que quem é que está colocando a agenda. E isso está causando, né, um desânimo, né, muito grande para que se acredite em qualquer modelo de transformação. Muito bom. Nós temos aqui mais duas perguntas, Natália. O professor José Geraldo volta, né? Ele nos reconduz aqui, inclusive, um dos nossos temas centrais, que é a questão da sua tese, que é a participação feminina em todo esse processo. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta, né? A participação feminina nesse processo. Havia uma expectativa legítima de que a Constituição traduzisse a conquista de cidadanias e direitos. Sim, né?
quando, né, Só para acrescentar, Natália, desculpa, e aí ele complementa aqui, né? Com o rechaço, qual será o recorte da sua tese? Sim, quando eu iniciei o trabalho, né, eu tinha uma grande expectativa de que essa Constituição fosse aprovada. O meu olhar, né, foi muito atencioso para a questão da paridade de gênero e para as normas que estavam sendo elaboradas, né, pelo movimento feminista. Então, assim, nessa Constituição, né, que foi rechaçada, a gente tinha a interseccionalidade, que era transversal a toda a Constituição. Existia uma norma que falava sobre o direito a uma vida livre de violência, a igualdade substantiva, a democracia paritária, direito ao cuidado. Então, tudo isso estava na Constituição que foi rechaçada. Agora, né, o que acontece? Nesse processo, né, que a gente está vendo hoje em dia em relação à pauta de gênero, né, o conselho eleito, né, eles são 25 mulheres e 25 homens, dos 50. Mas a comissão de expertos que fez o anteprojeto não tinha paridade, porque essa primeira norma que se pactou entre a esquerda e a direita, né, a esquerda não foi capaz de exigir isso, que tinha que ter no texto. Então, o pacto que foi feito, mesmo pela esquerda, com a Convergência Social, com o Partido Socialista, com a Revolução Democrática, eles não conseguiram mobilizar a paridade e a agenda de gênero que foi feita no processo anterior. Mas eu penso que, né, então, assim, esse é o contexto da agenda de gênero desse outro processo constitucional. Mas eu penso que, para o meu trabalho, isso não muda, né, o meu olhar, o que eu já produzi, que eu vejo como um processo histórico. De qualquer maneira, assim, por mais que tenha sido rechaçado, por mais que isso não vai ser implementado no país, é um projeto que fica como semente e fica como ideia de lutas históricas do porvir. Muito bom. Quero agradecer muito a você, Natália, aqui, por aceitar o nosso convite aqui no Direito Achado na Rua. E quero deixar para as suas considerações finais. E que você agregue também algo que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, por favor. Bom, eu acho que talvez uma atenção, né, e que é uma agenda do pós-4 de setembro, né, que se desenvolveu, né, como que se desenvolveu essa onda conservadora, né, sobretudo tem dois temas que estão no radar, né, dos chilenos e que influenciou muito esse resultado de domingo. Uma questão da imigração, né, que se desatou um ódio aos imigrantes, principalmente aos colombianos e aos venezuelanos, assim, muito grande, e isso influenciou, né, muito para essa onda conservadora desse resultado de domingo. E isso, né, quando eu falo isso, é porque isso gera um conservadorismo na sociedade, se cria um fascismo social. E quando se gera esses fenômenos sociais, né, me parece que surge se caminha, né, do fascismo social para o fascismo institucional, que é o que a gente vê hoje. Então, essa questão securitária, né, antes, o que se falava no processo anterior era sobre os processos, sobre os direitos sociais, sobre meio ambiente, sobre gênero, né? E hoje o que está pautado
nesse novo processo, a gente vê os debates na televisão, é só sobre narcotráfico, terrorismo, segurança, carabineiros, né? Então, eu acho que queria deixar um pouco, né, o que está se passando, né, contar o que está se passando, para inclusive que a gente tenha ideias, né, de como resistir né, num momento desse. Até porque, Natália, é uma investida em toda a América Latina, né? Sim. Isso que ocorreu no Chile, e a gente viu isso, inclusive, no Brasil, e a gente percebe isso sobretudo nos principais países da América Latina e da América do Sul, né? Uhum. Sim. Eu acho que, né, nesse final, assim, essa Constituição, quando começou todo esse processo constitucional, era para que a base neoliberal fosse atacada, fosse reconstruída. Então, agora, nesse novo processo, com o que a gente está vendo agora, né, com o que aconteceu domingo, para que querem uma outra Constituição, então? Acho que é uma pergunta que fica no ar, assim, né? Qual o sentido se fazer uma nova Constituição agora? Exatamente, excelente pergunta para finalizar aqui o nosso programa, e a gente, com a possibilidade de voltar para analisar com você esse ponto também, que além do interesse principal nosso aqui, que é em relação à sua tese, mas também essas informações que você, como jornalista, sobretudo, que participou desse processo, poder nos trazer e a gente acompanhar esses momentos aí que o nosso vizinho querido está passando, né? E que, obviamente, poderá ter consequências aqui no Brasil. Então, deixa aí para você despedir aqui do nosso público. Obrigada, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Minha pesquisa, né, ela é mais pautada em gênero, mas acho que aproveitei, né, para falar um pouco sobre esse momento, né, porque a pauta está quente, é o que todo mundo está perguntando essa semana, é o que está todo mundo querendo saber o que se passou, o que está saindo nos jornais. Então, né, por mais que não seja o foco da minha pesquisa, eu acho que nesse momento, né, foi mais importante dar um panorama, né, do que está se passando. Mas tinha que contextualizar, agora, né, Natália? Tinha que contextualizar para que o público entendesse como esse processo é importante. Foi importante você trazer todo esse contexto aí. Desculpa me interromper você. Eu agradeço muitíssimo, João. Bom, agradecemos novamente a Natália, você que nos acompanhou aqui no Direito Achado na Rua, do Grupo de Estudos da Universidade de Brasília, a UNB. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa.